Vamos falar agora do jovem Luciano Frontelli, um sorocabano de 25 anos que vai representar a cidade em uma reunião da ONU em Nova York. Ele colheu assinaturas para um projeto das Nações Unidas que visa zerar o número de crianças fora da escola no planeta. Que bela notícia, hein? Vamos ver. Eu vou representar mais de 3 mil pessoas de Sorocaba que assinaram a petição e querem uma educação melhor para o mundo. A missão é do jovem Luciano, de 25 anos, convidado a participar de uma reunião de alto nível na Assembleia Geral das Nações Unidas, que ocorrerá entre os dias 25 e 27 de setembro, na sede da ONU em Nova York. Como parte da campanha Up for School, aderida por artistas como Shakira e Justin Bieber, o sorocabano ainda estará no dia 28 em audiência com representantes da ONU para entrega de assinaturas coletadas em Sorocaba. Segundo o secretário-geral das Nações Unidas, esse é o momento mais importante da história das Nações Unidas nos seus 70 anos de fundação. Essa agenda que está sendo adotada agora é a mais importante em toda a história das Nações Unidas. As adesões conquistadas serão anexadas às do resto do mundo e servem para chamar a atenção das autoridades a uma das metas no Objetivo de Desenvolvimento do Milênio: zerar o número de crianças fora da escola no planeta. Se eu estou indo nesse momento representar essas pessoas, não é porque eu cheguei lá sozinho, porque muita gente tem colaborado para que isso aconteça. Gabriela é uma dessas colaboradoras. A professora de História ajudou na coleta de assinaturas no colégio em que leciona. Isso partiu de uma pergunta de um aluno. Eu tive um aluno do 7º ano B que estava falando sobre... A gente estava falando sobre participação política nas aulas, e aí ele questionou, então você está falando que as pessoas não participam da política, mas como nós podemos participar? Na hora eu lembrei do Luciano, porque eu já tinha contato com ele, já sabia as coisas que ele estava fazendo aqui em Sorocaba e no mundo, e aí usei ele como um exemplo. Então contei um pouquinho da vida deles e os alunos se interessaram muito sobre isso. Um dos alunos responsáveis por conquistar adesões entre os estudantes foi esse aí, o Jorge, de 12 anos. Nós levamos o caderno para as pessoas assinarem, para elas terem ciência do que elas estavam fazendo. Nós falávamos para elas o que era aquilo. A mensagem que eu tenho para dar para todos os jovens e adolescentes, até adultos, que todo mundo pode e deve participar da política e mudar a sociedade. Uma responsabilidade para quem hoje representa o futuro do país e da nossa região. Eu acho que essa pressão dessa petição, essas 9 milhões de pessoas pressionando para que a gente consiga sair dos 90% das pessoas no mundo acesso à educação para ir a 100%, acho que é o necessário para que a gente então tenha essa acorde, então, só falta só mais um pouquinho, fazer um esforço coletivo para a gente alcançar. Então, acho que é possível sim, porque a gente já superou muita coisa nesses últimos 15 anos. Com certeza, com certeza. E o Luciano está embarcando hoje, hein? Boa viagem, Luciano. Represente bem a cidade de Sorocaba lá e o Brasil, viu? Olha, quem pretende viajar para os Estados Unidos, como o Luciano, ou gostaria de estudar lá, já percebeu que a alta do dólar pode atrapalhar os planos, hein? A moeda americana já bateu a cotação mais alta da história do real, hein? Tem gente já analisando outras opções de viagens. Procura, analisa, negocia. Carolina decidiu que vai fazer a pós-graduação no Canadá ou na Austrália. Se eu posso viajar pensando num dólar canadense, flutuando em torno de 3,15, por que eu vou fazer isso com R$1 a mais? Essa feira oferece mais de 600 cursos no exterior. São oportunidades para aprender outro idioma ou até fazer uma especialização. Os Estados Unidos ainda são a escolha favorita dos estudantes, mas a cotação da moeda americana tem assustado muita gente. Quem não quer deixar de fazer o curso fora, muda o destino. A procura por outros países, como o Canadá, tem aumentado nos últimos meses. Eu vou ver o que cabe no bolso, por isso que eu vim aqui, Para não perder clientes, as agências se viram do jeito que dá. A nossa agência ela opta por fazer um congelamento do câmbio no dia da matrícula, justamente para que dê às famílias um conforto de saber quanto eles vão pagar em reais no final do mês. Muitos têm tarifas especiais, isenção de taxas, pode parcelar até 24 vezes. Mesmo assim, para gastar menos, muitos estudantes estão reduzindo a duração do intercâmbio. Quem planejava estudar por 6 meses, agora fica no máximo 2, e com um baita esforço dos pais. Aperta um pouco ali, outro ali, mas vai. Mas atenção, os economistas avaliam que a cotação do dólar vai continuar subindo. Eu acho que não chega tanto, a R$5, mas R$4,50, R$4,30 faz sentido por conta de motivos que são domésticos, que é a crise política / econômica,
econômica, somado também a uma percepção de que os Estados Unidos vai subir sim os juros antes do final do ano. Desde 2002, a moeda não atingia uma cotação tão alta, só que é preciso ponderar um fator. Não é o pior patamar que o real já teve contra o dólar. Me explico. Hoje em dia, R$4 compra bem menos coisa do que comprava R$4 no início do Plano Real. Para quem já está embarcando, o jeito é apertar o cinto. A bagagem vai vir bem mais vazia, não tem compra. Bem otimista esse economista aí. Puxa vida. Parabéns. Atenção, você que está à procura de um emprego ou conhece alguém que está desempregado. A gente mostra agora algumas oportunidades em cidades da nossa região. Papel e caneta na mão e boa sorte. O Pátio de Itu está com vagas para ajudante de cozinha, empregada doméstica, operador de caixa e porteiro. Os interessados devem ir ao Pátio, que fica na Avenida Itu, 400 anos, número 111. O bairro é o Itu Novo Centro. Já em Piedade, as vagas são para corretor, costureira, esteticista e operador de loja. O Pátio fica na Rua Tenente Procópio Tenório, número 26, no centro. Em Salto de Pirapora, as oportunidades são para caseiro, limpador de vidros, professor de inglês e também auxiliar de produção. O Pátio fica na Rua Pedro Aleixo dos Santos, 75, no centro da cidade. Já em Várzea Paulista, as vagas são para aprendiz de produção, auxiliar de cobrança, auxiliar de cozinha e também vendedor. O Pátio fica na Rua João Póvoa, 97, no Jardim do Lar. Já estamos de volta e nós queremos a sua participação o tempo todo com a gente. Durante o mês de outubro, a TV Sorocaba SBT vai reviver o tempo de infância. Vamos encerrar os nossos telejornais com fotos de crianças e de nossos telespectadores quando eram pequenos. Envie uma foto com seu nome e a cidade para tempodeinfância@tvsorocaba.com.br. tempodeinfância@tvsorocaba.com.br é o nosso e-mail. Vamos lá, envie sua foto para nós, participe. Olha, chegou a primavera e nessa estação é comum darmos mais atenção às plantas e flores em nossa casa, não é? Você deve fazer isso na sua casa. Mas muita gente tem algumas plantas e não sabem o mal que elas podem causar à nossa saúde ou até mesmo à saúde dos animais domésticos. Você conhece a Comigo Ninguém Pode? E a planta Dedo do Diabo? Tem o louro rosa, o bico de papagaio. Essas você saberia identificar dentro da sua casa? Vamos fazer o seguinte, vamos conversar com a Andréa Trevisan, que tem algumas orientações sobre essas plantas. Andréa, você já deu uma olhada por aí? Você tem alguma dessas plantas que você vai mostrar na sua casa e não sabia que poderiam causar um mal à saúde? Marazão, na verdade, das que estão aqui, a maioria tem na casa da minha mãe. Ela é apaixonada por plantas, sempre teve, porém sempre cuidou e sempre alertou os 4 filhos. Eu, desde pequenininha, já sabia onde tocar e não em relação às plantas, porque muitas são tóxicas e podem, sim, trazer prejuízos à nossa saúde. Eu vou conversar com o professor Nobel Penteado de Freitas, que é coordenador do curso de Ciências Biológicas aqui desta faculdade. Boa tarde, professor. Aqui muita planta bonita, porém a gente tem que tomar cuidado, né? Boa tarde. Como você mesmo falou, são plantas que a gente costuma ter em casa, né? Outras a gente encontra em terreno baldio, por exemplo, mas que se mal manipuladas ou até ingeridas, elas podem causar problemas tóxicos para as pessoas, especialmente para as crianças, né? Até esta vermelha, né, que na verdade o que é vermelho é a folha e não a flor, a gente usa muito no Natal. Daqui a pouco a gente já vai usar também, tem que tomar cuidado. Então, essa é o bico de papagaio, uma planta bastante utilizada na época do Natal, e ela, como outras da família dela, ela tem o látex, que é um tipo de um leite, né, que essas plantas têm, e esse leite ou esse látex, ele é tóxico, principalmente para a pele, né? Vamos pegar um outro exemplar aqui, mostra aqui, Hamilton, para a gente, que ele vai mostrar justamente esse látex. É um leite que sai da planta. Isso. A gente tem o aveloz, né, que é uma outra planta também da família Euphorbiaceae, que tem, eu até coloquei um pouco aqui, que ela produz esse leite também, né? Aqui, como essa planta ela foi retirada da planta já faz um tempo, talvez esteja meio seco, mas sai um pouco mais de leite quando a gente
quebra um galho, né? E aqui também a gente tem a Comigo Ninguém Pode, essa aqui é mais conhecida. Muito comum, até em lojas, as pessoas colocam até para proteger, né? Uma crendice. A gente tem a espirradeira, que é mais tóxica, inclusive, é uma planta que... Bonita, porém bem tóxica. É bem comum e ela causa problemas cardíacos até, né? Então a ingestão dessa espirradeira é muito, muito perigosa. Tem também a mamona, muito utilizada entre as crianças para brincar, né? Existe a guerra de mamona. Tomar cuidado porque ela causa até alergia. É uma planta comum de terrenos baldios e esse fruto dela depois vai dar algumas sementes, são que nem feijões rajadinhos, né? E essas sementes ingeridas, elas são extremamente tóxicas. Professor, no caso de algum problema, o que a gente faz? Vá até uma farmácia, um posto médico? O ideal é, se teve uma intoxicação com alguma planta, pegar a amostra da planta e ir a um centro médico, a uma unidade pré-hospitalar para ter os primeiros atendimentos. Ok, eu agradeço muito a sua participação aqui ao vivo. Cuidado, assim, você pode sim ter essas plantas em casa, porém cuidado com as crianças, também com os animais de estimação. Alertar as crianças já é uma grande vantagem, Barazal. Tá bom, obrigado pelas informações, Andréia. Olha, como falamos durante o Manchetes Noticidade de hoje, a primavera chegou com muito calor. No Jardim Botânico em Sorocaba, as pessoas aproveitaram a manhã para apreciar a beleza das diferentes espécies de flores. Vamos ver. O colorido das flores indica um período de renovação. Aos poucos, as 27 espécies de rosa se destacam no Jardim Botânico de Sorocaba e deixam a primavera ainda mais bonita. Tudo florido, é o clima melhor que tem, né? As tímidas ninféias começam a mostrar a cara e embelezam o lago. Já as orquídeas ainda não estão tão floridas, mas em alguns dias devem desabrochar e chamar a atenção dos visitantes. A espécie mais cobiçada é a que leva o nome da estação. Bem florida, esbanja a beleza em meio da natureza. Por causa da primavera, 17 crianças da Pastoral do Menor de Sorocaba passearam pelo Jardim Botânico da cidade. E olha, ficaram entusiasmadas com o que viram. É a primeira vez que a Rafaela visita o local. É por causa que eu faço um aniversário um dia antes. Então, eu gosto muito das flores. Muito legal. Aí, o Manchetes Noticidade de hoje termina aqui. Você assiste a seguir o Futebol Esporte Show com o meu amigo Marcel Capretes. Outras notícias da região, às 7h20 da noite no Noticidade com Simone Marqueto. Um bom começo de primavera para você. Fique em paz. Seja feliz.